Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adriano Barbosa e vamos para mais uma videoaula sobre Excel. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma função que é indispensável no nosso dia a dia. Mais um vídeo rápido e objetivo sobre funções do Excel. E a função que nós vamos ver hoje, na verdade, as funções. Nós vamos ver uma função que, na verdade, tem uma outra denominação de função, que é uma pequena alteração dessa principal que nós vamos ver. É a função soma e a função soma-cs. Soma-c ou soma-cs, né? São três derivações de funções semelhantes que têm o mesmo objetivo, somar, só que cada uma delas tem uma particularidade diferente. Então nós temos a função soma, que o próprio nome deduz que o objetivo dela é somar. Então essa função soma, ela recebe argumentos, os parâmetros dessa função. Se você não sabe como é uma estrutura de uma função, o que é parâmetro, veja o vídeo anterior, onde eu falei sobre funções, tudo que você precisa saber sobre funções. E essa função, então, ela tem argumentos. A função soma, ela vai ter uma lista de argumentos, e esses argumentos serão somados, todos eles serão somados conforme essa sequência que você passar. Então, se eu passar 10 argumentos, a função soma vai me somar os 10 e vai retornar o resultado. Esse é o objetivo dessa função, simples e específico. Além disso, nós temos a função soma-c, que daí ele entra para uma condicional. Ele vai somar os argumentos dependendo da condição, de uma condição que eu passar. Então, soma-c, soma os argumentos se a condição for verdadeira. E aí eu posso fazer uma condicional. E se a minha necessidade for ter mais de uma condição, aí eu preciso usar a função soma-cs, com um s no final, soma-cs. Ou seja, eu posso passar vários argumentos, então vai fazer a soma dependendo dos argumentos que forem informar. E como que funcionam esses argumentos? Por exemplo, eu tenho uma lista de dados de valores variados, de 10, 20, 15, enfim, vários números diferentes. Eu quero somar apenas os valores, por exemplo, que está entre 10 e 11. Então eu tenho que utilizar uma função condicional soma-cs, porque eu tenho dois argumentos. Soma se for maior do que 10 e menor do que 11. Então eu tenho duas condições. Se as duas condições for verdadeira, soma. Se não, não soma. Então esse é o objetivo das condicionais. Então eu vou mostrar para vocês agora na prática como utilizar, como escrever essas três funções e como ela funciona. Então vamos lá comigo para o Excel. Nós temos aqui então uma lista de valores que eu digitei aqui previamente, onde eu tenho valores variados, 10,5, 1, 29, 30, 45, 15, uma infinidade de valores, inclusive zero. Eu posso utilizar várias funções, então eu vou colocar aqui as três funções, soma, soma-c e soma-cs. A primeira que ela faz apenas a soma, somando os argumentos, então eu vou colocar aqui soma, e eu posso passar então intervalos individuais, como eu estou fazendo aqui, ou eu posso passar uma série de argumentos tudo de uma vez, funciona igual. Então, tá ali a função soma, simples assim. Ele vai somar todos os argumentos. Então, se eu selecionar todos esses valores, a soma vai ser igual a 219,3. Vamos fazer aqui uma autossoma para vocês verem, 219,3. Então é a mesma função dessa função soma. Depois o soma-c. Eu quero somar, por exemplo, apenas os valores que forem maiores do que 10. Ou seja, então eu quero somar, por exemplo, 10,5, 10, 15, 29, 10, 30, 45, 15, 11, 10, 15 e assim por diante. Então, como que eu faço para somar apenas o que é maior ou igual a 10 ou o que é maior que 10? Eu vou usar o soma-c. É igual a soma-c. Então essa função ela recebe três parâmetros. Primeiro, o intervalo, que é onde que está os meus dados, ou seja, esse intervalo onde que eu tenho os meus valores. Segundo, depois desse intervalo, o critério.
quais são os critérios. Então eu quero, como os meus critérios vão ser baseados nos valores, ou seja, eu só quero somar o que for maior do que 10, o meu intervalo, onde eu vou aplicar os critérios, são esses, e o meu critério é maior ou igual a 10. Então eu vou fazer aqui uma condicional entre aspas, maior ou igual a 10, ou seja, se esses valores forem maior ou igual a 10, então eles vão somar. E qual que é o intervalo que eu quero que some? O intervalo que eu quero que some é esse. Então essa é a ordem. Intervalo, critério para ser aplicado sobre esse intervalo e o intervalo de soma. Eu poderia ter critério em uma coluna e intervalo de soma em outra, desde que eles estejam da mesma dimensão, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e eles estão lado a lado, ou seja, o valor da coluna C4, por exemplo, seria o critério que validaria, se ele fosse válido, ele traria para mim o valor de soma da coluna D4, na mesma linha. Nesse caso, como é o mesmo intervalo, eu tenho dessa forma. E vamos ver o que acontece. Ó, deu 201. Ou seja, ele somou, ele fez a soma aqui, ó, 10,5 mais 10 mais 15 mais 29,5 mais 10 mais 30 mais 45 mais 15 mais 11, aí ele pulou 7,8, 9,5, mais 10, mais 15, e o 0 e 0 não somam, deu 201, o valor do meu soma 6. E agora se eu tiver dois critérios, soma se for maior do que 10 e se for menor do que 11. Como seria isso? Eu posso utilizar o soma 6, onde eu vou ter dois intervalos de critérios para serem validados. E como funcionaria isso? É igual a soma 6. Essa função ela é um pouco diferente da soma C. Por quê? Ela tem os mesmos parâmetros, intervalos, critérios e o intervalo de soma. Só que como eu posso ter mais de um intervalo de critério e mais de um critério, o intervalo de soma foi colocado primeiro, então ele é o primeiro parâmetro que sempre vai existir. Então o meu intervalo de soma, ao invés de ser o último parâmetro como na função soma C, ele vem para primeiro. Então nós vamos colocar aqui qual que é o intervalo onde que eu quero que some os valores, né? Eu vou selecionar o intervalo. Posteriormente, qual que é o meu intervalo de critérios? Também é esse mesmo intervalo que eu fiz anteriormente. E agora, qual que é o critério? Igual antes, maior ou igual a 10, certo? Depois, um outro intervalo de critérios, que é o mesmo intervalo de dados. E agora os critérios para esse intervalo, que é menor ou igual a 11. Ou seja, só vai somar o que for 10 e o que for 11. Né? Vamos fazer aqui, para tirar a prova real, somou o 10,5, que está entre 10 e 11, somou também o 10, somou o 10, somou o 11 e somou o 10. Eu tenho 51,5, que foi essa soma que fez. Então, basicamente, são essas três funções que praticamente têm a mesma função, mas com particularidades de condicionais simples ou mais de uma condicional. Então soma, soma C e soma Cs, cada uma para uma situação que você venha a utilizar. O objetivo dessa aula era esse, mostrar detalhadamente a função soma, soma C e soma Cs. Espero que vocês aproveitem, que vocês saibam distinguir a diferença das três funções e utilizá-las realmente na prática. Espero que gostem. Se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!